Graça e paz aos irmãos. Essa noite vamos trabalhar com o Salmo 127. Antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Te damos graças, Senhor Deus, pela Tua palavra, principalmente porque nessa noite trataremos com um salmo que fala sobre a família, pai, mãe, filhos. Peço a Deus que o Senhor aquiete os nossos corações, nos ajude a compreendermos essa verdade preciosa da Tua palavra, para nós que vivemos dias difíceis, não só por causa do coronavírus, mas por outras inquietudes, outros problemas que avassalam a nossa sociedade. Por isso, ó Deus, aquieta-nos para ouvirmos a Tua voz, que o Teu Espírito haja no coração de todos nós que cremos, para sermos edificados, sermos ensinados pelo Teu Espírito e a Tua palavra. Para aqueles, ó Deus, que não são Teus, que o Senhor use essa palavra para levá-los aos pés do Senhor Jesus Cristo e entender que Jesus é o Salvador, e que sejam convencidos do pecado, do juízo e da justiça. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode abrir a sua Bíblia, Salmo 127. Vou começar, na verdade, falando um pouco sobre a realidade que a gente vê na estatística do que é a situação mais Brasil, especialmente na relação aí, principalmente dos mais novos, que seriam os nossos filhos. É um apanhado que envolve o ano de 2008 até 2016. Mais ou menos assim, diz assim, essas estatísticas, cerca de 4 milhões de lares aproximadamente são compostos por pessoas que se separaram anteriormente ou ficaram viúvas. Perto de 36% dos casais não oficializaram a união nem no civil nem no religioso. Assim, filhos integram um grupo de mais ou menos 2,5 milhões de enteados que vivem com padrastos e madrastas. Mais de 800 mil lares têm um pai vivendo com filhos. Cresce o número de adolescentes que se tornam mães solteiras. Cresce o número de adolescentes que fazem o aborto. Um aumento quase que anual do número de jovens que são portadoras ou portadores de doenças sexualmente transmissíveis. Há um aumento bastante crescente entre os adolescentes como usuários de drogas e álcool. Esses dados, principalmente no ano 2010, já mostrava 13% dos consumidores de drogas e álcool entre aqueles que estão entre 10 e 14 anos. Agora, temos que lembrar, a cerveja não entra nesse percentual. Por quê? Porque, por Ministério da Saúde, a cerveja não é considerada bebida alcoólica. Se for contado o consumo de cerveja, esse número provavelmente duplica em termos daqueles que já estão sendo usuários contínuos da cerveja. Uma média de mais ou menos 6 adolescentes ao ano cometem suicídio. Há um aumento do número de divórcios no Brasil. Só no ano de 2010 ele foi realmente 300% em relação ao ano de 2009. A partir de 2010 o índice ficou um pouco mais abaixo disso, em relação a 100% mais ou menos em relação a um ano ao outro. Isso é alarmante? Na verdade, isso serve para nos mostrar o quanto é importante o papel, a pessoa, a postura dos pais dentro de um lar, dentro da vivência familiar. E esse é o ensino do Salmo 127. Ele desafia pai e mãe a pensar e a repensar a sua função no lar e na família. As consequências serão sentidas pelos membros da família e a nossa sociedade já vê isso de maneira gritante, embora esteja dizendo não ao conceito da família, à estrutura da família. Parece que isso é coisa da antiguidade, mas não é. É um princípio bíblico pensarmos na família, na sua estrutura. Então, o que nós olhamos aqui também é uma palavra de alerta para os nossos jovens, para os nossos mais solteiros, que de repente
possam olhar para frente e não ter uma perspectiva errada da vida, de olhar para o futuro e crer que Deus pode guardá-los, Deus pode prover a um cônjuge para o seu casamento, alguém que tema o Senhor, alguém que sirva ao Senhor, que foi educado em um bom lar, ou pelo menos se vem de um lar desestruturado, mas que buscou e tem buscado na palavra a orientação e fundamentar a sua fé, o seu caráter nas verdades de Deus. Não é simplesmente olhar para, como jovens, olhar essa possibilidade de a produção independente, ser mãe solteira, ou mesmo de achar, não, se não der certo, é um divórcio, é algo simples, fácil, vamos tocar o barco para frente. Esse negócio de até que a morte nos separe não é mais para nós. Pelo contrário, essa continua sendo a palavra de Deus, a verdade imutável de Deus. Então nós que somos a igreja precisamos ser estimulados a manter o padrão bíblico e ter uma ação edificante que minimize os problemas e maximize as oportunidades de formar adultos sadios e equilibrados. No coração de quase todo marido, de quase toda esposa, de pai e de mãe, há uma pergunta inquietante: o que fazer para que meus esforços na criação, na manutenção da família não se tornem um trabalho inútil ou vão? Também há algumas outras perguntas que assombram a mente dos pais. Os meus dias futuros serão de alegria e satisfação? Verei com prazer a conduta e as decisões dos meus filhos? Elas me agradarão? Agradarão ao Senhor? Penso que o rei Salomão percebeu que tais questionamentos existiam entre os seus patrícios em Israel. E a sua resposta foi escrever ensinando o Salmo 127. E podemos entender então que eles são as orientações que Deus dá a todo pai, a toda mãe, com essas perguntas que incomodam, que trazem um gostinho meio amargo à boca. Pais não querem ver o fruto do seu trabalho na formação e na construção da família ser qualificado como inútil. Pais não querem comer o pão amargo das atitudes insensatas e vergonhosas de seus filhos, e Provérbios vai falar muito dessa tristeza que filhos podem trazer no coração de pai e de mãe. Pensamos o ensino básico do Salmo 127 dessa maneira: a satisfação na vida familiar depende da proteção e da provisão ofertadas por Deus. A satisfação é um anseio de todo ser humano. Todos querem e buscam uma vida de alegria, de prazer, tranquila. Salomão, há quase 2.900 anos atrás, já sabia disso. E pelo estudo da palavra entendemos que essa satisfação real só se consegue quando há uma compreensão da presença e da participação de Deus na vida, seja pessoal, seja do casal, seja da família. Também quando nós temos uma atitude submissa ao plano de Deus. Caso contrário, não haverá um sentido verdadeiro na vida. Por isso Salomão usa 3 vezes a palavra inútil nos versos 1 e 2. Se Deus não é o fundamento e o alvo, por mais que eu me esforce, por mais que eu me empenhe, por mais que você se empenhe, você, no final das contas, terá um trabalho inútil, em vão, uma mera vaidade. 3 atitudes que pais devem tomar para não beber as águas amargas da frustração e não ter que concluir que seus esforços foram em vão na criação e na manutenção da família. Atitudes que, quando praticadas com oração, com temor, com meditação na palavra de Deus, trará gratificação à mente e paz ao coração. Mas são verdades também para os nossos jovens que aí se aninham, se pensam dentro de um casamento, já se preparar para essa verdade, já olhar, almejar esse momento futuro da sua vida, já deixar Deus trabalhar o seu coração. A primeira atitude: deixar Deus ser partícipe na edificação da família. Salmo 127, verso 1, a parte A.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão utiliza a construção de uma casa para dela tirar a figura da edificação espiritual, moral, ética e educacional da família. Construção de casa é uma coisa que muitos de nós sabemos, já passamos, já vivenciamos ou temos pelo menos algum tipo de conhecimento. Precisa de terreno, fundação sólida, material bom, de acordo com as especificações técnicas, orientações especializadas de um engenheiro ou um bom grupo de trabalhadores para fazer a obra. Quando há essa responsabilidade, então há uma expectativa de que a casa será bem construída e segura para morar. Os esforços, o dinheiro empregado valerá a pena. Salomão está simplesmente usando essa palavra casa mais no sentido amplo, não simplesmente da construção, mas uma referência ao lar e à família. Então vamos trazer essa verdade aplicada à figura. Se Deus não participa da empreitada, a obra poderá ruir e cair. Assim, uma família em que Deus não participa da sua formação, da sua construção, estará destinada à ruína. Deus, pela sua providência, pode deixar que construamos nossa família com materiais fracos, errados, para mais tarde mandar a tempestade que a derrubará. Lembremos-nos da parábola do Senhor Jesus. O sábio construiu na rocha e o tolo na areia. Deus foi deixado de lado pelo tolo. Por isso, deixe Deus participar na edificação da sua família. Seja sábio e utilize os materiais que a Bíblia recomenda. Isso, sem dúvida, trará satisfação ao seu coração. Quando você estiver com filhos na mocidade, na fase adulta, terá a recompensa da alegria de vê-los nos caminhos de Deus, ou pelo menos andando na verdade, praticando a justiça, sendo bom cidadão desse mundo, se Deus não os tivesse salvo até aquele momento. Aqui há o elemento da soberania e da providência de Deus na construção. Olhando para a figura, Deus pode, depois de algum tempo, permitir problemas na estrutura da casa. Como assim? Uma construção, uma vez pesada, se instalou ao lado da minha casa e realmente fizeram lá um estacamento, bateram muito lá no solo e esse impacto no solo acabou afetando a minha casa e várias rachaduras aconteceram. Tem que ir lá acertar com os engenheiros, com o proprietário e resolver a questão. Mas nesse sentido depende de Deus e do seu plano para a minha vida. Os problemas que pode acontecer como numa construção da minha casa ou que envolve às vezes até a própria natureza, como uma tempestade, algo de chuva, pode também afetar a minha construção. Tudo no controle de Deus, no plano de Deus. Da mesma maneira, trazemos isso para a vida familiar. Às vezes, podemos até pensar, poxa, aquela família são crentes, são tementes, e Deus realmente deixou uma tempestade afetar a estabilidade dessa família. Uma doença, uma morte, um estupro, um namoro complicado, um adultério, uma série de coisas pode desestabilizar aquela família. Algo aconteceu, a situação envolveu aquela família que tira dela a satisfação e instala a dor. Como reagir? Temos que lembrar, e sempre se lembre disso, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é justo. Ele não muda isso. Então, deixe realmente que essas verdades de Deus sejam fortes no seu coração. Suas ações não são feitas por impulso, nem tampouco Deus está alheio ao que se passa conosco. Ele é fiel e retribui e abençoa a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa dependência dele. Mas Deus está participando na edificação do nosso lar. Então, dificuldades momentâneas, com propósitos definidos pelo soberano Senhor, para com as nossas vidas não acontecer. E devemos então descansar no cuidado
Devemos ter a consciência de que não estamos simplesmente, às vezes, querendo agir por conta própria, mas entendemos que Deus está trabalhando. Devemos realmente ter a consciência de que estamos deixando Deus participar da construção e que fazer quando vemos os efeitos desastrosos na família. Agir com confissão e arrependimento dos pecados, caso seja isso que Deus esteja nos mostrando. Buscar ajuda para reconstruir os relacionamentos através das orientações bíblicas, orar e confiar na graça do nosso Deus, nas misericórdias do nosso Deus para operar as mudanças que pode estar acontecendo, que realmente vieram a acontecer na construção, na edificação e na manutenção do nosso lar. A segunda atitude que Salomão nos dá, 127, verso 1, a parte B, deixar Deus ser o protetor na edificação da família. E assim diz ele: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Segurança, esse sentimento tem sido algo falado. Se você pensar que vem aí uma campanha política, a segurança vai ser novamente um tema a ser abordado, a ser falado, e assim vai acontecendo o tempo todo, e parece que a coisa não muda. E é um sentimento que realmente acontece. É o sentimento que aparece aqui por Salomão. Uma pergunta inquiridora: como posso ter segurança? Talvez uma resposta simples, mas verdadeira: sabendo e fazendo a vontade de Deus. Isso nos traz segurança. Veja como é que Salomão está tratando esse assunto. Ele se fala da realidade da cidade de Jerusalém. Era uma cidade alta, com muros altos, e que realmente tinha várias torres de vigilância. As sentinelas, os atalaias precisavam estar alertas, e eles ficavam lá em rodízio 24 horas. Por quê? Porque havia perigos externos, inimigos que poderiam de uma hora para outra tentar aparecer, e os sentinelas precisavam estar lá vigilantes. É dessa maneira que o Salmo 136 também nos fala: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Está dizendo a figura realmente do guarda, da sentinela esperando pelo romper da manhã. O uso da figura visa demonstrar que há perigos externos que rondam o nosso lar. Não há garantias absolutas. Não há aquela ideia de uma segurança de que tudo será bom, que nada vai nos afetar, que nada nos atacará. Isso é ilusão, isso é mentira de quem prega dessa maneira. O Salmo nos alerta para os perigos, e dessa maneira chama você e eu para estarmos vigilantes. Como pais e até mesmo como filhos, estarmos vigilantes. A vigilância é realmente parte da vida de segurança. Pensemos na vida familiar. Pais dedicados oferecem aos seus filhos um ambiente bom no lar, com amor, com atenção, com cuidado, com alimentos, cuidados emocionais, cuidados espirituais, uma boa educação. Tais coisas, entretanto, não são suficientes para eliminar os perigos. Um cônjuge amoroso vigiará as suas atitudes, seus pensamentos, o seu compromisso com o outro, seus votos feitos diante de Deus, mas não significa ausência de tentações. Pensemos realmente no que Salomão está nos falando. Em vão vigia a sentinela. Se nós não confiarmos em Deus, a situação pode ficar complicada. Se nós confiamos em Deus, alguém pode perguntar: então posso dormir tranquilo, sem chaves, sem guarda, sem tranca nas portas, sem alarmes, porque Deus me protegerá? Será? Será que você e eu podemos pensar assim? Confio em Deus, não vou botar mais cadeado, vou sair com o carro, não vou mais ligar o alarme, nem vou trancar a porta. É de Deus, Deus vai guardar, Deus me ama, Deus é que me protege. Por que há a menção dos guardas no Salmo? A ação da providência de Deus. Ele pode permitir que inimigos venham atacar.
Mas pode ser que passe 1, 2, 3, 4 anos naquela época sem nenhum inimigo, mas todos os dias as sentinelas precisavam estar lá. É isso que a figura do sentinela, do atalaia em vigilância representa e ensina. Reforça também a verdade de que não há garantias de que perigos externos não vão nos atingir na nossa família, na sua família. Não estamos isentos dos ataques do inimigo. E lembra, o inimigo está sempre nos rondando para nos derrubar. Mesmo você, pai, você, mãe, dedicado, fiel ao Senhor, que busca fazer o melhor no seu papel, em criar os seus filhos, ou no relacionamento conjugal, temos que entender, há perigos externos. Mesmo que um cônjuge viva fielmente ao Senhor e busque no relacionamento conjugal aplicar os princípios para um relacionamento que atenda às necessidades do outro, não há uma isenção dos perigos contra o seu casamento. Quais são alguns perigos externos aí para os filhos agora? Amizades falsas da escola, ou até mesmo dentro da família, certos programas da TV, da internet. Filhos, escutem as observações de seus pais. Eles já viveram, já passaram por muitas coisas. Se eles amam você, as suas colocações, as suas observações, até mesmo o fato de eles dizerem não em muitas coisas, é porque eles amam, eles cuidam, eles querem o melhor de você. Cônjuge, cuidado com a pornografia, cuidado com um sedutor entre os colegas de trabalho, dentro da vizinhança. Pode ser que às vezes nós estejamos vivendo de maneira hipócrita, ou você como cônjuge está vivendo hipocritamente a sua vida cristã, deixando realmente de Deus ser partícipe na sua vida, e nesse sentido então deixando a proteção por meio da palavra, da comunhão, que vai edificando o seu caráter, vai então abrindo brechas na sua vida, vai abrindo rachaduras dentro do seu relacionamento, da sua vida familiar e com Deus, e que nesse sentido então você está pronto a cair, pronto a ser seduzido. Então vigilância é importante, a vida com Deus é importante. Realmente devemos pensar naquilo que é importante para fazermos como casais, na palavra, andar com Deus, de buscar Deus, a vivência na igreja, nos ministérios da igreja. Desenvolva os valores espirituais, morais e emocionais na vida dos filhos, para você, pai, para você, mãe. O juízo moral é o mais complexo de se desenvolver do que o desenvolvimento mental e corporal. Para aqueles que têm crianças pequenas, para aqueles que já estão pensando em ser avós, pode ajudar os filhos, lembrar essas verdades de que a criança aprende mais os valores morais pelo que vê e pelo que ela percebe no ambiente em que está vivendo. A criança deve aprender esses valores vivendo e não somente escutando, porque muitas vezes entra por um ouvido e sai por outro. Mas quando ela vive, no sentido de ver, de se relacionar com o pai, com a mãe, e ver pai e mãe desenvolvendo esses valores, vivendo esses valores, ela entende que é realmente faça o que eu faço, que é o melhor. Filhos, busquem a proteção de Deus, porque ela se manifesta na vontade dos seus pais. Deus colocou os seus pais, ou às vezes só o pai, ou só a mãe, ou uma avó na sua vida, de acordo com o que você vive. Mas essa autoridade sobre a sua vida é provisão de Deus, é proteção de Deus para você. Converse, escute essa autoridade. Busque a proteção de Deus obedecendo a palavra, se alinhando às verdades de Deus. Mesmo que seus pais ou suas autoridades não sejam crentes, mas entenda, há um Deus que governa e que usa muitos valores e virtudes para nos ensinar. Pais, demonstrem que vocês aceitam o seu filho. É fácil exigir, querer um padrão elevado do filho. Lembre-se, seu filho não é perfeito, ele tem limitações. Ele tem as suas próprias características, um filho é diferente do outro. Amem a cada um segundo o que cada um é.
Diga isso sempre que puder. Eu te amo. Eu amo você. Filhos inseguros e emocionalmente abalados são gerados numa convivência de cobranças sem relacionamentos, de exigências sem referências e sem afetos. Lembre de uma verdade: regras sem relacionamentos resultam em rebelião. Quando nos cercamos da proteção de Deus, então teremos satisfação. Fazemos isso por meio do quê? Pais que olham para os seus filhos e filhos que olham para os seus pais, para os seus irmãos. É fundamentalmente viver as verdades de Deus na presença uns dos outros. A terceira atitude que Salomão nos recomenda é deixar Deus ser o provedor na edificação da família, dos versos 2 a 5. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salomão não está sugerindo nem a inatividade, nem a preguiça, nem o ócio. O verso 2 é um contraste entre o desespero desenfreado do materialismo, que conduz a um ativismo que faz dos bens de consumo um Deus funcional. E isso acaba gerando uma certa dependência disciplinada dessas coisas, e não uma dependência disciplinada de Deus. Como é que nós olhamos, como é que nós pensamos, dessa maneira que o que Deus quer para nós realmente vivemos uma vida de obediência aos seus mandamentos, seus preceitos, seus princípios bíblicos. Devemos ser crentes que aprendem a descansar em Deus, confiam em Deus, porque Ele é Senhor e é o maior bem, como diz Asaf no Salmo 73, verso 25. Os pais que dependem de Deus e trabalham arduamente para sustentar a sua família, são dedicados, são conscientes também da soberania e da providência de Deus. Aceitam alegremente que não terão tudo o que querem. E realmente não devemos nos preocupar com isso. E principalmente quando às vezes nós, que passamos por uma infância de tribulação, de falta de tantas coisas, às vezes queremos compensar nos filhos dando tudo o que eles querem. E às vezes nos endividamos para que eles tenham tudo. Isso é um erro. Isso não vai ajudar o filho. O filho precisa aprender o não. Devemos realmente lembrar daquilo que Paulo diz em Filipenses 4:11, viver realmente dentro desse segredo de Paulo, viver alegre e contente em toda e qualquer situação. O filho que presencia paz nas suas dificuldades, que possam envolver desemprego, doenças, dívidas, e tem uma atitude de confiança em Deus, e trazem nos seus lábios uma palavra de louvor, de adoração, recebem esses filhos um impacto de edificante, educacional e estimulante à sua própria vida, ao seu caráter. De igual modo, quando os bons resultados acontecem, os pais manifestam alegria em Deus, louvor a Deus. Esse ensino realmente trabalha o caráter do filho. Então, o filho tem seu caráter forjado nos princípios da palavra de Deus. E aí realmente é aquilo que ele está vendo, aquilo que está escutando da atitude do pai ou da mãe. O cônjuge é edificado e estimulado à santidade e fidelidade através da atitude de contentamento, de submissão à vontade de Deus, de busca pela oração, pelo conforto, pela provisão de Deus. Inúteis diante das situações difíceis, das situações duras e desastrosas são os palavrões, as reclamações, as murmurações com o governo, com o emprego, com o chefe, com a igreja e principalmente com Deus, porque, num certo sentido, quando nós reclamamos de outros, estamos reclamando de Deus. Podemos, às vezes, jogar a culpa no cônjuge, nos filhos, nos pais. Não vai adiantar.
Vamos lembrar, Deus provê, Deus abre, Deus fecha portas. Ele dá oportunidades para que nós possamos desenvolver, para nós possamos crescer no trabalho. Agora, o nosso trabalho é descansar em Deus, pois Ele está no controle de todas as coisas. O trabalho, o emprego não é o nosso maior bem. É Deus, são os nossos filhos, é a nossa família. Eles merecem e precisam muito mais da nossa presença. Eles são bênçãos, e devemos lembrar que os filhos realmente são bênçãos que vêm de Deus. E é isso que Salomão nos fala disso. E por que ele fala dessa maneira? Por quê? Porque na época dele, filhos era essa provisão de Deus à família. Os pais tinham muitos filhos porque eles pensavam no futuro. Numa época que não tinha aposentadoria, não tinha previdência, não havia como guardar muito dinheiro, normalmente se comprava, se tinha os bens, né, gado, terra, mas normalmente na vida futura, da velhice, quem cuidava eram os filhos. Então, filhos eram bênçãos. Claro que a verdade do 5º mandamento precisa sempre ser destacada: honrar pai e mãe. Filhos, isso não mudou. Mesmo com pais que possam ter uma boa aposentadoria, que possam ter acumulado uma boa riqueza, mas honrar pai e mãe não é só colocá-los num asilo, colocar num local para que eles possam ficar confortáveis, não. É a presença, é o carinho, é o cuidado, é a convivência. E às vezes vai ficando difícil, dependendo de doenças, de problemas que pai ou mãe tem, mas Deus honra os filhos que honram os seus pais. Filhos, reflitam no seguinte: mesmo que seus pais ou um deles não seja crente, eles são autoridades sobre você. Uma vida satisfeita, com significado, entende que Deus participa e protege por meio dos pais. Aproveite o tempo que você tem para conviver, para aprender com seus pais. Não espere a vida passar e a velhice deles chegar, e os problemas chegarem, e para você se arrepender e dizer: puxa, não aproveitei meus pais. Deus usa a vida deles para construir a sua vida. Quando você casar, você vai ver muito do que o seu pai ou a sua mãe, se você é homem ou se você é mulher, você vai ver refletido em você. Quando você se relacionar com seu marido, ou com a sua esposa, ou vocês casais com seus filhos. Aí vocês vão lembrar: puxa, como eu sou parecida com a mamãe, puxa, como eu sou parecido com o papai. Pais, reflitam no seguinte: pais espiritualmente ausentes geram filhos emocionalmente ausentes. Pais fisicamente ausentes geram filhos emocionalmente carentes. Pai, como está a sua vida com Deus? Mãe, como está a sua comunhão com Deus? Pais, aproveitem e valorizem o tempo que vocês têm juntos. Talvez esse tempo da pandemia tenha realmente ajudado muitos pais a estarem mais próximos dos seus filhos, a conhecerem melhor os seus filhos. Não deixe isso passar. Quando as coisas voltarem mais à rotina, cultivem esses valores. Não deixe a TV, a internet, o videogame ser o maior bem ou o bem mais preferido do seu filho. Que seja você. Converse, brinque, passeie, ande com seus filhos. Pais que são achegados aos filhos terão como recompensa filhos satisfeitos com a vida, filhos que se absterão da fornicação, filhos que adotarão bons padrões de moralidade e, em muitos casos, podemos dizer, a bênção de Deus pode envolver filhos que frequentarão a igreja, filhos que serão dedicados à oração e à palavra, se Deus abençoar. Pense nisso, releia o Salmo, estude novamente o Salmo e pense o quanto ele é importante para nós que estamos na família, liderando a família, para vocês que estão pensando em formar uma família. Senhor Deus, agradeço pela Tua palavra, peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós com essa palavra, que esses valores estejam presentes nas nossas vidas, aqueles que foram de uma maneira tocados, entenderam falhas, erros, que o Senhor use essa palavra para ajudá-los a melhorar, a buscar ajuda,
a reverem os seus conceitos, seja de tempo, de dinheiro, de valores. Guarda, Deus, as nossas famílias, que a nossa igreja continue produzindo esse cuidado para com as famílias, que sejamos realmente um ambiente que ajuda pai e mãe a criarem bem seus filhos, marido e esposa a viverem o amor, a fidelidade na vida conjugal, e temos filhos que amam e cuidam dos seus pais. Que o Senhor nos abençoe. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós. Amém. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos